começando mais um Deu Certo, temporada multimídia. Estamos aqui com Henrique de Medeiros, formado na Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro e ao longo dos anos construiu carreira de sucesso em Mato Grosso do Sul. Olá, Henrique, seja bem-vindo ao programa Deu Certo. Olá, bom dia a todos vocês. Henrique, em que época da sua vida você se interessou pela comunicação? Eu acho que aos 10 anos eu já escrevi. Eu já mexia com... Eu, desde criança, gostava muito de cinema, sempre gostei de mais de fotografia, sempre gostei de mais de escrever, de manifestar, manifestar coisas, né? Eu acho que isso que levou um pouquinho, né? E talvez eu, quando fiz testes psicotécnicos, que antigamente se fazia, numa época assim, você dá para um monte de coisa, você tem condição de fazer um monte de negócio, você pode mexer com isso, e diz assim, eu terminei indo para a comunicação em função, talvez, do escrever, né? Da facilidade de escrever, da facilidade redacional e de você lidar e gostar das coisas voltadas para a comunicação. Além de profissional de comunicação, você também é escritor e empresário. Você se considera um profissional versátil, que consegue fazer várias coisas e em vários meios? Sim, eu acho que, na verdade, isso é que me fez lidar muito com a comunicação também, pela facilidade, pelo plural que existe na comunicação, certo? Você mexe com diversas linguagens, você mexe com diferentes meios, com diferentes caminhos para você trabalhar dentro de uma solução de marketing, de uma solução, sabe, de mercado com relação à comunicação, seja ela em qualquer coisa, em relações públicas, em jornalismo, em publicidade. Eu acho que essa versatilidade, ou essa facilidade, esse gosto de trabalhar em todos os setores é que me permitiu, talvez, lidar bem e estar bem com isso tudo. Henrique, qual foi a maior ou as maiores dificuldades que você enfrentou na sua carreira? Eu acho que dificuldade você tem todo dia, bicho. Não sei se... sempre você, às vezes... eu acho que as dificuldades maiores foram empresariais mesmo. Em algum momento que você está com pouco cliente, ou, sabe, um momento de entre-safra, eu acho que essas são as coisas mais complicadas. E é evidente que, de vez em quando, você, no meio do caminho, você sempre, às vezes, acha que você sabe muito, às vezes você dá uma escorregada, você, tem que reaprender determinadas coisas. Eu acho que eu não me lembro, assim, de um cataclisma, sabe, assim, fantástico. A não ser esses, assim, do cotidiano, do diário, mas que às vezes atrapalham muito, né, nessas questões, de você tentar se superar e ter um norte para você seguir e ir em frente. Então, Henrique, a gente sabe que você é experiente na área, então você deve ter convivido muito com como que eu posso dizer, mudanças tecnológicas, mudanças no âmbito profissional ou no mercado mesmo. Como que você lidou com isso? Eu lidei como vocês vão lidar também. Vocês daqui a um tempo longo, um pequeno tempo, do jeito que está agora, uma mudança tecnológica muito grande, vocês logo vão estar voltados, vão estar de frente com novos mecanismos, novas formas de comunicação e tecnológicas, né? E esse avanço eu comecei realmente vivenciei a época ainda de fotocomposição. Para você trocar um texto, a primeira coisa que você fazia era tentar convencer o cliente de não trocar. Porque se você chegava na agência para você substituir um textozinho, era uma coisa horrorosa. Você tinha que mandar de novo fazer uma fotocomposição, que ficava a quilômetros de distância, trazer o material, de novo pestapar em cima da arte, né? Hoje, os facilitadores de tecnológicos são enormes, né? Você trabalhar com computação gráfica, você trabalhar com esses fatores, é incrível. Antigamente, você digitava um texto, uma máquina de escrever, você errava uma palavra, você tinha que recomeçar de tudo. Quando você tinha uma IBM, que você fazia um corretorzinho, aquilo era fantástico, né? Hoje são tantas, né, as facilidades, né? Agora, há uma necessidade muito grande de você tentar e ter a facilidade de absorver novas tecnologias, você buscar se modernizar o tempo todo. Essa profissão de comunicação social é uma profissão que você precisa o tempo inteiro estar se renovando. Você não tem como ficar antigo. Você ficou antigo ou você parou, você acabou em termos de mercado. Você não tem essa possibilidade. Você não pode parar para tomar café. Quer dizer, dá para tomar um cafezinho. Mas você tem que estar tomando café, olhando, observando,
vendo o que está se passando em volta, sabe, tentar ter um horizonte, tentar ter um 360 graus, que é para você captar as coisas, né, puxar essas coisas e utilizar tudo isso como um mecanismo de transformação. Sabe? A comunicação é transformação, a comunicação é mudança, é sempre o novo, é sempre, embora se repita às vezes nas informações, tem um amigo meu uma vez, ele dizia que chegou um tempo em que ele parou de ler o conteúdo, ele lia as manchetes são suficientes. Você, enchente não sei aonde, ele já sabe, está entrevistando fulano, beltrano, ciclano, entendeu? Teve uma tragédia ali, não sei o quê, ele já sabe mais ou menos aquele continuar da coisa em termos de jornalismo. Em comunicação, a gente toda hora está vendo umas determinadas repetições. Você tem, às vezes, a mesma coisa de você criar campanhas publicitárias, vamos dizer, para clientes, para produtos e serviços, às vezes a própria comunicação se reinventa nos seus próprios produtos. Quando você vai pegar hoje, por exemplo, um carro, por exemplo, tecnológico, que a gente tem visto, por exemplo, agora com imagens nas ruas, passando, coisas que isso é a Kombi de som do século XXI. Sabe? Que você antigamente saía soltando a Kombi de som. Né? Então, são as renovações tecnológicas que terminam, na verdade, se repetindo com relação a algum produto antigo que se modernizou. Só que aquilo vira um novo e você cria uma roupagem, a gente, na comunicação, cria um novo marketing para aquilo e reinventa. Como a malha direta. A malha direta antes impressa. Você, e-mail marketing eletrônico, e-mail marketing, isso é uma malha direta eletrônica. Normal, comum, só que você não tem Adobe, você não tem a coisa, você tem que criar toda uma nova tecnologia, uma nova linguagem para aquilo ali. Então, são essas mudanças, essas coisas e essas transformações que as pessoas têm que estar acompanhando o tempo inteiro e têm que estar voltados e ligados nisso. Comunicação realmente é mudança, é o novo, é você estar o tempo inteiro realmente respirando coisa nova e escrevendo coisa nova, sonhando com coisas novas e buscando o novo. Então, pessoal, a gente já volta com Deu Certo, com mais entrevistas com o Henrique de Medeiros. E o programa Deu Certo está de volta. Henrique, qual foi o momento que você decidiu, vou criar uma agência de propaganda? Isso tem um certo tempo. Eu tive uma agência no Rio de Janeiro ainda. Na realidade, eu saí há pouco tempo da faculdade. E quando saí da faculdade, eu comecei a trabalhar tanto com publicidade e propaganda como com jornalismo concomitantemente, ao mesmo tempo. E não tive, assim, muito problema com nenhuma das duas e exercê-las ambas. Hoje a gente tem até o SEMP, por exemplo, que é o Conselho das Novas Padrões de Propaganda, etc. E tal, tem um monte de problemas que a gente vive discutindo com relação à união dos setores de comunicação. Eu sempre acho que a agência de propaganda não pode estar ligada também com jornalismo, com eventos, com isso aqui. É uma confusão que eles fazem com relação a determinados trabalhos que a gente não pode mais fazer para a administração pública. E aí eles acham, de repente, que você não pode fazer também para a iniciativa privada, o que é uma confusão na cabeça deles. Mas eu sempre achei justamente isso, comunicação é uma coisa integrada. Você tem de comunicação a publicidade, a propaganda, o jornalismo, as relações públicas, nada funciona sem isso. Também como você não tem uma agência sem equipe, você não tem também a comunicação sem um conjunto de fatores. Você tem que atuar em todas as áreas, você tem que estar com os seus produtos, os seus meios, os seus serviços, atuando em todas as áreas para você chegar ao consumidor final. E aí eu trabalhava eu trabalhava em jornalismo e, ao mesmo tempo, com a propaganda, e houve a possibilidade de a gente juntar alguns colegas, alguns amigos na época, e a gente montar uma agência de propaganda no Rio. A gente atendeu Rio Tour, atendeu Vela Med, produtos, eu atendia Demilos, Lingerie, e foi excelente, assim, em termos de coisa, mas muito novo, tanto que a gente brigou, cada um para um lado, né? Essa foi a primeira. Tem a experiência boa de bons clientes, de você crescer muito no sentido, assim, profissional,
e, ao mesmo tempo, aquela coisa de não dar... O bom é quando você briga ou faz alguma coisa assim, quando você está um pouco mais jovem, que é mais tranquilo de você pegar, passar por cima e ir em frente. E o ruim disso, isso não pode acontecer depois de um certo tempo, você tem menos tempo para poder dar uma recuperada, né? E foi assim, a primeira agência foi essa. Aí depois, quando eu vim para cá e voltei aqui para Campo Grande, aí eu terminei montando de novo essa nova agência, ela já está aí há um tempão, né? Já estamos aí há longo tempo. Henrique, onde foi sua primeira oportunidade de emprego e como foi? Olha, a minha primeira oportunidade de emprego foi, na realidade, uma sociedade que eu fiz numa empresa de iluminação, de som, no Rio de Janeiro, que a gente fazia sonorizações de ambientes e iluminações de ambientes. A gente chegou a fazer iluminação na época do Royal Ballet, no Rio de Janeiro, quando eles estiveram lá. E essa foi a primeira. Eu entrei já mexendo com marketing, mexendo com um pouquinho de divulgação e tudo mais nessa empresa que eu fui sócio, né? Então, essa foi a primeira oportunidade. Aí depois eu entrei nisso daí sem fazer estágio, sem fazer nada. A gente começou simplesmente no meio de faculdade, essas coisas, montando isso daí, tentando trabalhar com isso. E depois disso, aí eu comecei a trabalhar no Jornal do Brasil, né? E a partir daí eu fui continuando. Se eu for te falar um monte de coisa, eu tive essa empresa de som, de iluminação, que na realidade, voltada, também de qualquer maneira, voltava um pouco para a comunicação. Porque você começa a mexer com cenografia, você começa a mexer, vamos dizer, com técnicas de sonoplastia, como chama, de iluminação, de tudo, e nisso você vai também trazendo coisas para a tua própria profissão, né? Aí depois, Jornal do Brasil, aí depois eu trabalhei no Jornal Fluminense, no Rio de Janeiro, depois eu tive uma agência, Comunicato Oeste, no Rio de Janeiro também. Quando eu voltei para cá, aí eu fiquei na administração pública, atendi alguns governos na área de comunicação social, de montagem de imagem, de governo, de administrações públicas. Aí depois eu montei a agência, tive uma editora também, tenho uma editora de livros, e já montei uma academia, que é a Via Olímpica também, uma época, e, enfim, sei lá, foi por aí. Aí vai abrindo, você vai seguindo e vai tirando de cada coisa algo para poder te completar como profissional. Henrique, algumas grandes agências assumem uma postura de não atender campanha de cigarro e nem políticos. Você vê isso com bons olhos? Olha, você trabalha em comunicação, essas questões, eu acho que se você... É altamente difícil você discutir isso. Tem uma peça, quando eu era garoto ainda, assisti uma peça do Duvaldo Viana Filho, que é um dos maiores católicos brasileiros, e ele fez uma peça, assim, não sei se é Mão na Luva, não me lembro mais a peça. E eram 2 horas de um publicitário discutindo justamente sobre essa questão ética ou da tendência do que você está prejudicando ou não as pessoas, do que você esteja ou não prejudicando as pessoas. Quando você fala, não é só o cigarro, é a bebida, uma série de coisas. A gente, muitas vezes, a sociedade ultimamente anda querendo transferir, às vezes também, para a censura e para o cerceamento da liberdade de expressão, coisas que têm que depender de educação de cada uma delas, sabe, das próprias pessoas, com relação às suas escolhas de vida. Você, suspendendo a propaganda, você vai suspender a bebida, você suspendendo a propaganda, você vai deixar de atingir uma criança, sabe? Essas coisas são muito polêmicas, são difíceis e gera até um programa inteiro você discutindo sobre isso e tendo esse tipo de discussão. As questões éticas dependem muito, evidente, de até onde você chega, até onde você vai, né? De qual é o limite da ética de cada um, sei lá. Eu acho que existe produto, existe mercado, existe como você trabalhar esses produtos. Eu não vejo... uma agência é uma empresa, ela funciona sob o nível empresarial, ela
tem que executar o serviço. Se ela não fizer, alguma vai fazer. Você vai deixar de ganhar aquele dinheiro, você vai ter empresas que têm um faturamento enorme, e depende muito daquela possibilidade de você ter a chance de escolher, certo? Se eu tenho como escolher, você tem uma decisão. Se você não tem como escolher, se você está trabalhando, sabe, dentro de uma determinada linha, você vai de um outro jeito. E, eticamente, ele existe, né? É uma coisa que está aí. Sabe? É difícil você... Eu te confesso que eu não tive ainda essa coisa de me colocar assim em frente. Você tem uma conta aqui de cigarros para você atender, e o que você vai fazer com isso daí? Você vai trabalhar com isso? Eu, por exemplo, já fumei, não fumo mais e não suporto. Não é que eu não suporte. Eu acho o cigarro uma das coisas mais inúteis que existem. Sabe? Não serve para nada fumar. Entende? Você enfiar uma fumaça para dentro de você não te dá barato nenhum, não te dá nada, ainda te gera inúmeros malefícios em termos de organismo. Agora, o que você vai fazer? Está lá dizendo que dá câncer, que tem isso aqui, não sei, tem milhões de outras manifestações, você vai. Agora, a política, eu acho que a ética está no mesmo jeito. Você tem bons e maus produtos. A gente não pode generalizar também a política, sabe? Você tem de tudo. Você tem coisas boas, você tem coisas ruins, você tem boas propostas, você tem más propostas. Você vai desde de direita à esquerda, que é uma coisa necessária também para você conduzir, criar uma sociedade. Eu não vejo, eu já fiz e durante anos, sempre fiz marketing político também, sabe? Agora, sempre tentei estar ligado e estar com pessoas nas quais eu acreditava que pelo menos as propostas eram interessantes e eram boas. Nesse aspecto, eu tentava pelo menos isso, né? Nesse sentido. Bom, sabemos que no Natal é aquela época de confraternização, amor, mas sabemos que os Flintstones comemoravam o Natal. Mas como eles comemoravam se eles são de uma época de antes de Cristo? Bicho, criatividade é tudo, né? Libera tudo. Hanna-Barbera, os criadores lá dos Flintstones, etc. e tal, eles já partiram para tentar criar um climão, sabe? E fazer, afinal de contas, é um mercado, é a maior data, né? Tem que ter alguma coisa, né? A maior data de marketing que tem. Então, a gente vai chegando ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Henrique pela participação e falar das suas experiências. Eu não sei se ele quer deixar algum recado, alguma coisa. Não, agradecer a vocês, dar tudo de bom para vocês e falar pelo menos uma coisa só, acho que o pessoal de comunicação. Né? Vocês têm que pegar estágios, vocês têm que tentar entrar no mercado de trabalho no primeiro dia que vocês entrarem na faculdade. Faculdade não é uma coisa, estou estudando e vou ficar estudando porque eu estou aqui para estudar ou para coisa. Vocês têm que buscar o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, a academia é uma coisa maravilhosa, não tem nada mais importante do que uma universidade, não tem nada mais importante do que a formação acadêmica. Mas a formação acadêmica tem os seus distanciamentos, às vezes, da realidade de mercado. E se vocês não estão no mercado, se vocês não conseguem se introduzir no mercado, se vocês não conseguem arrumar seus empregos e estarem trabalhando, vocês nunca vão conseguir isso de vocês se formarem, sem vocês terem tido já essas possibilidades. Ninguém quer ter dentro da sua empresa ou qualquer coisa que seja dentro do seu ambiente de trabalho uma pessoa que chegou formada e que não tem nenhuma experiência. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, todos os universitários, é realmente buscar ir trabalhar e não ir somente estudar. Isso aqui é trabalho e ensino. Acho que isso é a única coisa que eu posso dizer um pouco mais positiva para vocês, pelo menos com relação ao mercado de trabalho. Então, a gente termina por aqui. Até a próxima.